Fala pessoal, aqui é Daniel do Doutor Info House e nós vamos falar de Linux e jogos. Hoje a minha experiência no Linux está completa. Mas completa em que sentido? Eu utilizo o sistema Linux, tá? Mais especificamente Linux Mint, para meu uso no dia a dia. Eu tenho Windows, tá? Eu vou rodar aqui, ó. Eu tenho Windows, porém o Windows eu utilizo só para dar assistência. Eu não uso no meu dia a dia para fazer documentos, trabalhos e tal, tá? Então aqui vocês conseguem ter uma base aí do meu computador. Então assim, a minha experiência está completa e eu queria contar para vocês um pouco de alguns detalhes relacionados a como transformar a plataforma Linux numa plataforma gamer e alguns cuidados que você tem que ter para que isso corra bem. Porque às vezes tem alguma coisinha ou outra que dá para mexer e que melhora toda a tua experiência. E eu demorei, sou usuário há quase 10 anos. Eu demorei tudo isso para dizer, cheguei onde eu queria. Vamos lá, convido você a uma espécie de introdução a esse conceito e bora lá. Primeiro, quando você instala o Linux, a primeira coisa que você faz, você vai receber isso aqui, ó. Você vai receber uma janela de boas-vindas, onde aqui realmente tem os primeiros passos, tá? Então, eu concordo com esses primeiros passos. Você abre o primeiro aqui e arruma do jeito que você gosta. Eu gosto de deixar sempre escuro, que eu tenho o olho muito sensível. Semana passada, inclusive, estava machucado. Mas vamos lá. O que primeiro que você faz? Você abre o atualizador ou update, que é isso aqui. Não precisa estar grandão, tá? Ó, ele está carregando. Normalmente, quando você abre o update do Linux, você tem que mudar as fontes, porque eles têm fontes no mundo inteiro da onde ele busca as informações. Como assim da onde ele busca? O servidor. Né? As informações têm que vir de algum lugar. Você pode puxar dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, mas aqui no Brasil, nós temos aqui em Curitiba a C3SL, que é na Federal do Paraná, que é uma das poucas coisas que a Federal faz bem, ó. Mint Package C3SL da Federal, né? E aqui também. Então você pode colocar os dois da UFPR. Tem, acho que tem em São Paulo, tem outros lugares no Brasil. Eu puxo porque é aqui perto, né? Então, teoricamente, o fato de estar aqui perto, você recebe isso com muita velocidade. Beleza. Então, o que que você faz? Muda lá, clica em refresh para atualizar, instala todos os updates, tá? Instala tudo bonitinho, tá ok? Quando finaliza, depois vou dar uma olhadinha aqui. Ah, é verdade, esse aqui tá com uma falha, mas tudo bem, eu vou tirar. Eu vou tirar depois da atualização que ele busca, esse site está com defeito. Depois eu tiro fora. Mas vamos lá. Então, ele busca tal, vai ver se tem algo. Aí, normalmente, quando você instala o Linux, tem um calhamaço de coisa, ele fica aí 10, 20 minutos atualizando. Tudo automático, deixa lá, vai pedir tua senha, você deixa rodando, beleza. Terminou? Você reinicia o computador. É importante reiniciar. Roda novamente isso aqui. E depois, quando terminar, aí vem a parte legal. Eu estou esperando ele terminar ali. Pela demora, provavelmente deve ter alguma coisa, tá? Estou desconfiado que tem. Quando ele demora desse jeito, ou é uma falha, pode ser que ele não encontrou, que ele está brigando para tentar pescar, né? Ou ele está trazendo alguma coisa que eu achei que não ia vir e está vindo em tempo real, tá ok? Mas tudo bem. Enquanto ele trabalha, eu vou pular essa parte aqui, tá? Vamos assumir que terminou os updates. Você tem que vir aqui nos drivers, Driver Manager. E o que acontece? Aqui no Driver Manager, isso é importante se você tem. Eu vou anotar para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o que você faz? Você atualiza tudo, né? Atualiza no software update, né? Atualiza, reinicia. 2. Driver Manager. Principalmente se você tem uma placa de vídeo NVIDIA. No caso, esse computador ele tem duas placas de vídeo. Ó, então, o que acontece? Deixa eu ver se está aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui para nós.
Sim, aqui estão as duas placas de vídeo. Eu tenho uma Intel HD Graph 630, que é embutida no processador, e eu tenho uma GTX 1050 Mobile. Então são duas placas. Quando você tem placa de vídeo da NVIDIA, você tem que vir instalar o driver dela. Instalou o driver, no caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a recomendada é a 550. Você clica em aplicar, vai demorar uns 10 minutinhos, reinicia o computador, deixa eu ver se os updates estão ok. Aí o que acontece? Você pega, reinicia o computador e você pode abrir o NVIDIA X Server Settings. Então, o que acontece? Após você atualizar o computador, instalar o driver correto e reiniciar, essa janelinha abre. E essa janelinha, ela é bem interessante. Eu quero mostrar o seguinte. Ó, aqui você escolhe como que você, ali está escrito, selecione qual GPU você quer usar. Na verdade, não é bem assim. Aqui começa um pouco do conhecimento, tá? Então, normalmente, o melhor para você colocar é on demand. E eu já vou explicar por quê. Primeiro, você tem... Eu estou tentando criar uma nova aba. Aí. Você tem três opções, tá? Vamos puxar aqui as opções. Você tem Intel, que é Power Saving. Você tem NVIDIA On Demand. E você tem, acho que é Performance. NVIDIA Performance. Tá, o que significa cada uma delas? Isso que isso que é a parte importante. Aqui tem uma das partes mais importantes do vídeo. Quando você escolhe a Intel Power Saving, o que acontece? Ele desliga, como é que eu posso pôr? Usa somente, cara, ele usa a placa integrada. Resumidamente, ele desliga a NVIDIA, que é discreta. Faz sentido isso? Vou colocar usa Intel, que é integrada, para ficar no mesmo formato, né? Então ele vai usar Intel, que é integrada, e ele desliga. Literalmente você tem uma placa desligada. Não é interessante você ter uma placa desligada. Aí eu vou explicar o que a performance faz. A mesma coisa. Ao contrário, obviamente. Então ele desliga Intel e ele usa NVIDIA, que é a discreta. Só que, só que ele usa para tudo. Obs. Para tudo, mesma coisa aqui em cima. Então, tipo assim, para rodar, o que é para tudo? Tudo é quando você roda teu sistema, quando você roda um aplicativo e tal. Então, o que acontece? Se o Intel Power Saving usa somente a placa integrada, NVIDIA Performance joga tudo na discreta. O que acontece? Se eu quiser economizar energia, eu vou usar o Power Saving? A princípio, não. Por quê? Porque que acontece? Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, normalmente ele utiliza codecs gráficos. E se você jogar toda a carga no processador, ele esquenta muito, pesa, tá? Então, não é jogo jogar todo para a placa, é jogo utilizar a tua placa de vídeo para algumas tarefas. Eu falei algumas tarefas, não todas. Então você pensa assim, mas então o NVIDIA Performance é uma boa, porque daí eu jogo toda a carga na placa de vídeo. Resposta: não, já fiz isso. Qual é o problema? Esquenta muito também. No caso, aqui na Intel, além de esquentar muito, você perde muita performance, porque ela não é uma placa forte. A NVIDIA, ela é uma placa forte, né? A que eu tenho aqui. Só que se você jogar todo o sistema dela, ela fica muito quente. Por quê? Porque ela não tem um bom gerenciamento de energia. Aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, eu nem estou jogando. Eu não estou jogando. Por que ela está no máximo? Ó, ela já está aqui a
quase 2 GB de velocidade, velocidade de memória lá na casa do chapéu. Tá quase 50 graus, o normal dela é 30, 35. E ela tá só com o quê? Então, ela tá só com 5% de. Ela tá só com 5% de utilização, mas o de vídeo tá 22. Provavelmente porque eu tô gravando. Deixa eu tirar a tela aqui para ver se cai esse número aqui. Vamos ver se caiu? Manteve. Então, o fato de eu estar com a tela ligada ou não, não muda. Mas tudo bem. E o meu ponto é, quando você faz essa mudança que eu falei, esse GPU utilization, ele vai para 30 a 40% e a placa de vídeo ela trabalha entre 50 e 60 graus. É bastante, tá? Nesse momento a gente está 50, não? Tá chegando ali no que enche o saco. Ok. Aí, o que acontece? Vem o on demand. O que que é on demand? Usa as duas. Só que aí tem uma sacada, entendeu? Eu vou colocar on demand no final, porque eu vou escrever um monte de coisa. On demand, primeiro que ele utiliza primariamente a discreta. E, não, perdão, a integrada. Discreta fica sob demanda. Ou seja, quando, quando usada. Como assim? Ela vai funcionar se você quiser. Resumidamente, você tem que fazer com que um programa, você escolhe esse programa, ele vai abrir na integrada ou na discreta. Resumidamente é isso. Então, a primeira coisa que você se pergunta, como é que eu sei, como sei o que roda aonde? Aonde está rodando o quê? Tá ligado? Aonde que está rodando? Eu falei para vocês num certo momento que se jogar toda na performance fica muito pesado e que a Intel, eu por tabela falei que o processador a gente tem um controle de energia melhor. Eu vou mostrar para vocês esse programa aqui. Quando eu ligo o meu computador, eu instalei esse programa, onde a frequência máxima é 3.8. Eu travo ele a 2.5, não precisa mais que isso. Tudo que eu faço, até jogos, eu jogo com essa limitação, tá? E isso faz com que o processador não esquente muito. Isso faz com que a gente tenha o menor consumo de energia e assim vai. E se eu precisar de mais performance, eu posso vir aqui em tempo real, ele vai pedir a minha senha. Vocês conseguem ver que já está trabalhando na faixa dos 3.5 GB. Não vou deixar dessa forma porque não é necessário. Eu vou travar em 2,5 e tá tudo bem. Por que eu estou falando da CPU e do controle? Porque isso você não consegue fazer na GPU e eu nem recomendo. Eu acho que a GPU ela é mais sensível a isso, é mais difícil de trabalhar. CPUs não, processadores já foram feitos para isso, placa de vídeos nem tanto. A pergunta agora é, tudo bem, Daniel, você falou que você escolhe aonde tu quer rodar onde. A pergunta é, como é que eu sei o que está rodando aonde? Então, eu descobri que você consegue utilizar esse comando chamado NVIDIA SMI. Eu estou tentando aumentar a letra, não consigo. Mas quando eu faço isso, por exemplo, a gente está rodando o Xorg e o OBS. Olha que legal. O Xorg e o OBS, que eu estou usando para gravar, estão rodando na placa de vídeo. Então, ele está deixando o nosso processador mais tranquilo. Aí, uma coisa que há muito tempo eu queria fazer é como que eu sei, por exemplo, a temperatura do processador e da placa de vídeo. A placa de vídeo, a gente tem aqui, ó, no server, né? Então, você vai em Thermal Settings, está aqui a temperatura. E o do processador, eu utilizava um programinha, que é esse aqui, que é semelhante ao CPU-Z, né? Onde a temperatura está aqui, tá ok? 60 graus aí, um pouco quente. A questão é que, por acaso, eu descobri que tem esse cara aqui, ó, pesquisando sensores. Ó, são sensores do sistema, o Linux tem embutido isso. Onde a gente tem aqui, o que eu mais uso? A velocidade das duas ventoinhas, tá? E eu vejo essas duas temperaturas, placa de vídeo e processador.
Agora, você viu que eu tenho que ficar atualizando isso aqui, né? Assim, será que não tem uma forma da gente monitorar isso? Existe uma função chamada watch, que está ali embaixo, que eu escrevi. Eu vou colocar para atualizar a cada 1 segundo dos sensores. Olha que legal. Eu não consigo aumentar a letra, né? Mas de qualquer forma, dessa maneira, ele está atualizando a cada 1 segundo. Eu sei que está pequeno, mas se vocês olharem, a cada 1 segundo ele está atualizando. E assim eu consigo controlar a velocidade das ventoinhas. Não é controlar, monitorar, perdão. E eu consigo ver as temperaturas do sistema, tá? Ok. Então, isso é genial, tá? Isso não precisa instalar programa nenhum, já tem embutido, é só você fazer isso. Ou seja, será que eu posso aproveitar essa mesma ideia para monitorar os programas que estão rodando no NVIDIA? Sim. Então, vou colocar para atualizar a cada 1 segundo e aqui está. Você consegue ver os programas que estão rodando. Então, por exemplo, aí, beleza, a gente está on demand, a gente consegue controlar as temperaturas e os programas que estão abertos na placa de vídeo. Beleza. Como que eu forço um programa para abrir na placa de vídeo? Eu vou pegar aqui o Firefox, que é um bom exemplo, que ele tem uma compatibilidade muito grande. Então, você pega um programa, vai em propriedades, aqui você tem uma opção que é usar placa de vídeo dedicada se disponível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um Firefox, abrir, tá? Aqui tem um YouTube. Vamos ver se ele carregou na placa de vídeo. Ele não carregou. Então, esse aplicativo, ele está rodando no CPU. Provavelmente o CPU vai dar uma boa esquentada. Não esquentou tanto, tá? Até porque as ventoinhas estão trabalhando. Mas tudo bem. Ele está no CPU. Então, eu vou fechar aqui. E eu vou repetir o processo. Só que eu vou colocar aqui, usar placa de vídeo dedicada. Isso quer dizer que a hora que eu abrir o Firefox vai aparecer aqui. Cliquei no Firefox. Já apareceu, vocês viram? Olha aqui, Firefox. Então, dessa maneira, eu utilizo a placa de vídeo para renderizar o programa, as imagens, enfim. Bonitinho, tá? Bonitinho. Então, dessa maneira, você consegue... Olha como ela não usa praticamente nada. Preciso ver as temperaturas para ver se deu alguma alteração, né? Teoricamente, o CPU não vai esquentar tanto e a GPU vai dar mais uma esquentadinha. Não mudou muita coisa também, até porque eu não estou com muita coisa aberta no Firefox. Então, dessa forma, você consegue forçar um programa para rodar na placa de vídeo. O problema, pessoal, é que nem sempre você consegue rodar um programa tipo a Steam. A Steam, ela não rodava na placa de vídeo, eu não sei por quê. Então, eu comecei a pesquisar e olha só, existe uma função chamada NVIDIA Optimus Offload e você tem duas opções, GLX e Vulkan. São duas tecnologias para você renderizar um programa. Então, quando você coloca GLX NVIDIA, assim, ele consegue... Eu posso até dar um Enter para vocês, Desculpa, coloquei NVIDIA, era Steam, perdão. Eu consigo rodar Steam, tá? Eu consigo rodar Steam na placa de vídeo dedicada aqui, Ele está carregando. Daqui a pouco, o Steam ele é bem pesado, então ele demora um pouco em abrir, tá? E só para falar para vocês, eu demorei mais de 5 anos, no mínimo, o Steam aqui bonitão. Eu demorei no mínimo aí, ou seja, eu nunca consegui fazer isso. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu nunca consegui, cara. Aqui, tá vendo? Nunca consegui. É a primeira vez que eu consigo rodar Steam na placa de vídeo. A única forma que eu conseguia fazer o que eu estou falando para vocês era colocar no modo performance aqui. A única forma que, tipo assim, você ia jogar alguns jogos e rodava mal demais e eu não sabia por quê, né? E a única coisa que você conseguia fazer era isso aqui, Você vinha e colocava em performance, esquentava todo o notebook à toa para você poder jogar num desempenho melhor. Não precisa mais. Com essa manobra de você rodar o NVIDIA usando esse comando aqui, deixa eu
Como é que limpa? É assim que limpa? Ah, tô sabendo. Utilizando esse comando aqui, você resolve o problema. E aí tem mais umas coisas interessantes, tá? Por exemplo, como que eu faço para rodar toda a vida dessa forma? É simples. Você vai aqui no aplicativo, propriedades, você vai falar assim para mim: "Ah, mas você pode colocar aqui, ó, use dedicated GPU para..." Não funciona. Então, essa opção aqui, ela não é sempre que dá certo, tá? Por isso que eu usei o Firefox, eu sei que dava. Então, você coloca esse comando que você está lendo aqui em cima, esse comando aqui, tu coloca aqui. Olha aqui, ó, offload glx Steam. Então, toda vez que eu clicar na Steam aqui, pum, vai rodar isso aqui e vai rodar e vai ligar no discreta. Legal. Olha só quanta coisa a gente já evoluiu. Por último, existe os jogos, né? Então, vamos lá. Então, o que que a gente fez? A gente colocou on demand, a gente fez os ajustes para rodar direito, esse negócio na placa de vídeo e tal. E agora, o que acontece? Uma coisa que eu sentia muita falta, Steam ok. Mas, por exemplo, Epic Games, né? Epic Games, GOG, como que a gente faz isso? Existe um programinha que ele é voltado para isso, chamado Heroic Games Launcher. A Heroic, pessoal, ela eu acho que até tem para o Windows. Deixa eu ver se tem para o Windows. Linux. Não tem para Windows? Windows, aqui. Então, o que acontece? A Heroic, ela faz uma ponte. Você consegue, ó, você consegue puxar jogos da Epic Games, do GOG e da Amazon. Eu tenho ela instalada aqui. Então, dessa forma, você consegue instalar jogos e tem mais coisas legais, tá? Então, vem comigo aqui. Então, primeira coisa, você, você instala, faz login na Epic Games, na GOG ou na Amazon. E aqui eu estou nas lojas, tá? Então, você consegue, por exemplo, vamos ver qual que é o jogo que está de graça essa semana? A hora que carregar, não sei se a minha internet está ruim. Eu sou meio pobrinho. Ok. Quando você deixa a Epic Games nessa meia tela, ela fica com os títulos muito grandes, tá? Aqui, ó, Moving Out, é o que tá de graça, tá? Olha isso, que da hora. Então, aqui você tem os jogos que estão de graça, tal. Você pode pegá-los, né? E vai para a livraria. Na livraria, né? Library, aqui estão os jogos que eu já instalei e aqui estão os jogos que eu peguei, tá? Aqui estão os games aí. Algumas coisas interessantes. Quando você clica no jogo, ele já te mostra, ó, Proton Compatibility Tire. O que que é isso, Daniel? Acontece que muitos jogos não existem para Linux, só para Windows. Porém, foi criada uma camada de compatibilidade para você traduzir o jogo para o Linux e tu poder jogar. Então, quando ele mostra, por exemplo, esse aqui, The Last Stand Aftermath, ele é um jogo que não foi feito para Linux, mas você consegue rodar e roda muito bem. Eu abri aqui Steam para mostrar isso para vocês. Por exemplo, esse jogo aqui que é Skyforce Reload, ele foi feito para Linux, só que a versão do Linux é muito ruim. Então, quando rodo esse jogo que vocês estão vendo, ele roda melhor no simulador. Aqui você clica em opções, compatibilidade, forçar uma ferramenta de compatibilidade. E aqui, normalmente, você deixa Proton Experimental, tá? E quando você vai pegar um jogo, a Heroic, ela já te diz como é a compatibilidade dela com esse tradutor. Ó, vamos ver Moving Out, Platina. Eu já joguei, esses dois eu já joguei SUSE. Eu vou pegar um aleatório, Alan Wake, aqui ó. Alan Wake, ó. Tá pesquisando, nunca joguei. E será que ele tem pro Linux, porque não tem a questão de compatibilidade? Vamos trocar. Peguei um que, deixa eu ver, sei lá, Ark Survival.
Aqui, ó, é Gold, não é Platina, então pode dar um mais ou menos, mais ou menos. Tudo bem. Só que tem um problema. Tem um problema. Quando você instala esse jogo aqui, por exemplo, The Last Stand Aftermath, e roda ele pela Epic, pela Heroic, ele não vai para a placa de vídeo. E eu estava jogando esse game, ele é muito leve. Eu vou fazer um vídeo sobre ele no meu canal de jogos ainda, tá? Mas o meu ponto é que esse jogo, ele é muito leve, mas rodava bem mal aqui no meu sistema. System Requirements, ó. Olha aqui, ó. Bem de boa, muito suave. Mas tipo assim, ele rodava mal porque ele sempre rodou na placa integrada. Aí você me pergunta como que eu posso pegar um jogo da Epic instalado pela Heroic, que vocês estão vendo aqui, e rodar na placa de vídeo. Ah, a gente pode tentar rodar a Heroic na placa de vídeo para ele carregar. Não consegui. Não consegui. A Heroic roda na placa de vídeo integrada e fica por isso. Então, pesquisando, eu cheguei à seguinte conclusão. Tem uma opção muito interessante aqui, ó. Olha aqui a opção, ó. Quer dizer, deixa eu ver, eu vou pegar outro jogo só para mostrar para vocês. E não apareceu. Tá, o que acontece? Você consegue, quando você instala um jogo pela Heroic, colocar ele na Steam, ó. No caso aqui está Remove from Steam, porque já está lá. Então, esse jogo que veio da Heroic, The Last Stand, tem um botão que você joga ele na Epic. Desculpa, na Steam, que está aqui, ó. Né? Ó. Então, esse jogo aqui, ele veio da outra plataforma. E se eu rodar esse jogo, tomara que não cague com o vídeo, né? Se eu rodar esse jogo aqui, que é um jogo da Heroic, pela Steam, a minha pergunta era: será que eu vou conseguir com que ele rode na placa de vídeo? A resposta tá aqui, ó. Tá rodando na placa de vídeo dedicada. Então, dessa forma, a gente consegue. Ele tá meio cortadinho, tá? Mas eu só queria mostrar para vocês que você consegue rodar um jogo que a princípio não funciona na placa de vídeo, que só ficava na integrada, você consegue jogar na dedicada, entendeu? E ele roda liso, 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 meu querido. Roda liso, cara. Eu fiquei, olha aqui, ó, eu fiquei pasmo. E dessa maneira, com essas manobras que eu mostrei para vocês, né, você consegue verificar o que está rodando aonde. Obviamente, vai começar a torrar minha placa de vídeo. Ainda não começou a torrar. As ventoinhas estão fazendo um bom trabalho. E aqui está o comando que fez a diferença aí para todo esse sistema. Tá? Pessoal, tem mais coisa para passar para vocês. Isso é o principal. Tá ok? Isso é o principal. Uma coisa legal que eu queria, antes de terminar o vídeo, mostrar para vocês que a Heroic, ela mostra as informações do sistema, que eu acho muito lindo. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Tcharam! Bonitinho, né? Aqui o sistema, as duas GPUs, memória, pá, 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 pá. Então assim, pessoal, muito legal. Então assim, pessoal, eu queria mostrar para vocês que com todas essas manobras técnicas e estratégias, você consegue instalar o Linux, que é de graça. Você consegue instalar a Steam, que é de graça. Você consegue instalar os drivers da placa de vídeo, que são de graça. Você consegue instalar a Heroic, que é de graça. Você consegue pegar jogos na Epic Games, que são de graça. Você consegue aproveitar os jogos de graça das plataformas. Você pode ver meu canal de vídeos onde eu jogo os jogos de graça. Você consegue jogar um jogo da Heroic para Steam, assim, do jeito que eu mostrei aqui, rodar eles na placa de vídeo dedicada, sem que precise mudar o perfil do sistema para performance, que não é eficiente. A performance não é eficiente. Desculpa, vou repetir. O modo performance não é eficiente, nem o modo somente a placa integrada são eficientes. Tem que ser one demand. E você vai gerenciando com todas as técnicas que eu passei.
Foram muitos dias de pesquisa, foram anos que eu não tinha essa saída. Agora eu estou aqui entregando para vocês como você transforma o Linux numa plataforma gamer. E eu utilizei Linux Mint, que é extremamente fácil de você instalar, tranquilo. E qualquer dúvida deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de dicas aí.